Bom dia, Espírito Santo de Deus. Mais uma vez nós entramos no teu lar na hora do milagre, aonde nós estaremos nessa quinta-feira abençoando o seu lar através de uma oração forte, uma palavra abençoada e uma água ungida. E nesta quinta-feira nós queremos determinar a bênção e a vitória no nome de Jesus Cristo. Eu quero te dizer que o seu milagre é o meu milagre. Graças a Deus, nós estamos alegres aí. Eu quero já determinar você. As pessoas pegam a sua água, a minha água já está aqui. E também várias pessoas colocam as peças de roupa, as fotografias e muitos objetos. É aquilo que eu tenho dito, é a sua fé. Você tem fé que através de uma água ungida você é curado, então nós estamos aí a juntar a sua fé com a minha fé e no nome de Jesus você recebe a bênção e a vitória nesta manhã. Então eu quero dizer aí, você vai abrir a sua Bíblia aí, lá em Gênesis, no capítulo 15, no versículo 1. Vamos ler para nós entender. Depois dessas coisas, a palavra do Senhor veio a Abraão de uma visão. Não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo e a sua recompensa será muito grande. Graças a Deus. Aqui Deus aparece a Abraão. Abraão estava sem a direção e Deus faz uma promessa a Abraão, como Deus também faz uma promessa a você aqui nesta manhã. Deus fala a Abraão: eu sou contigo, você é meu amigo. Então, Deus começa a abrir as portas e o celeiro do céu em prol da vida de Abraão. O que nós queremos dizer aqui? É que Deus prometeu a Abraão que seria o pai da nação. A nossa fé, Abraão foi um testemunho de fé e de obra na presença de Deus. Então, Deus começa a dizer a ele: olha, eu serei o seu escudo, eu serei a sua proteção. Então, nós estamos vendo aqui, como Davi mencionou também no Salmo 91, aonde ele diz: 1000 cairão à minha esquerda e 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. Então, só que Deus começa a dizer a Abraão, na terra, que ele seria o pai de uma grande nação, mas que também Abraão poderia receber a salvação e também os galardões pela obra que ele tem feito na terra. O 2. Abraão, porém, perguntou o soberano: Senhor, que me dará? E continua: sem filho e herdeiro da minha casa, Eliezer e Damasco. Então, Abraão, ele agora apresenta-se a Deus para uma promessa e ele pede um filho. Então, o que eu quero que nós vamos entender nesta manhã, que Abraão começa agora a pedir a Deus, espiritualmente, ele começa a pedir a Deus materialmente e espiritualmente para que Deus possa dar a ele um filho. Agora, vocês observam que quando Abraão está aqui, Deus começa a abrir as portas em prol da vida dele. E o que eu quero que nós vamos entender nesta manhã, que nós estamos aqui
para entender o galardão de Abraão e entender também a salvação. Salvação é através de graça. Graça, salvação não é porque eu estou merecendo, não. Salvação é graça, é um favor imerecível. Então, porque a salvação é diferente, galardão é um e salvação é outra. Então, nós estamos entendendo aqui que Deus promete a Abraão que ele estaria com ele, seria o escudo, seria a palavra vitoriosa na vida dele. Eu quero outro versículo, por favor. A minha alma descansa somente em Deus e vem a minha salvação. Então, agora nós estamos vendo aqui que nós estamos observando que Davi, ele está confiante que a alma dele vai descansar no Senhor. Então, nós vemos aqui que o trabalho que ele fez, ele vai receber o galardão em forma de uma recompensa, que é diferente da nossa salvação. Então, aquelas pessoas que mais lutam, que mais trabalham na obra de Deus, essas pessoas, elas vão ser recompensadas, porque nós chamamos de galardão. Então, nós observamos a oferta que eu dou com a minha mão direita, a minha mão esquerda, ela não precisa saber. Então, quando eu vou fazer algo, eu devo primeiro reconciliar com meu irmão para que Deus possa receber a minha oferta. Então, aqui nesta manhã, o que eu quero que vocês entendam que a salvação aqui é através da misericórdia de Deus. Além de nós conquistar a salvação, que é diferente, que é um favor imerecível, é graça, é amor, é misericórdia, a salvação, nós também iremos receber aqui os nossos galardões. Por quê? Os nossos galardões serão acrescentados como aquela pessoa que a gente não vê tanto aos olhos humanos, é aquela pessoa que ele faz a obra de Deus sem interesse de dinheiro, sem interesse de alguma coisa, ele faz pela salvação das almas, ele é apaixonado pelas almas. Esses vão receber os galardões, pessoas que têm o desejo de servir, pessoas que têm o desejo de orar um pelo outro, pessoas que têm o desejo de aconselhar. Essas pessoas, eles irão receber um galardão diferente, porque eles trabalharam. Nós era ainda jovem e conhecedor da palavra de Deus, a gente fomos orar pelo pastor Antônio, da Shekinah Maranata, e ali o pastor Antônio, ele disse assim: vocês podem orar, mas essa doença minha é para a morte, e eu quero receber ali o meu trabalho, o que eu tenho com o Senhor. E a gente não entendeu, porque nós havia orado para Deus curar ele. E ele disse: não, eu quero receber o meu trabalho que eu fiz para o Senhor. Então aí deu para entender que muitas pessoas, e ele havia trabalhado quase 40 anos na obra de Deus, servindo ao Senhor, servindo aos irmãos, abençoando a igreja, lutando pela igreja. A luta do pastor Antônio e da irmã Jeroma foi uma luta muito travada. E eles ali determinaram aquela vitória.
determinaram aquele milagre de Deus. E quando Deus levou, a gente olhava no semblante daquele homem, a gente ficava assim, alegre de ver aquele homem com aquela doença terrível, com aquele câncer, e ele confortava a gente. Então, muitas pessoas que partiram para o Senhor fazendo a obra dele, recebeu os seus galardões. Então, além, os irmãos observam que também nós podemos entender o que é salvação e o que é galardão. Observa o apóstolo Paulo, quando ele disse assim, né? Eu guardei a fé, o bom combate e a carreira da justiça, que é o prêmio que me resta. Então, o morrer para ele era ganho. Ali, ele recebeu o galardão. E aquele ladrão que estava na cruz ao lado de Jesus, ele apenas recebeu a salvação quando ele disse, realmente eu sei que o Senhor é o Cristo, é o Filho do Deus vivo. E nada de ruim o Senhor fez. Lembra-te de mim quando entrar no meu paraíso. E o Senhor diz, hoje mesmo estarás comigo no meu paraíso, que nós chamamos seio de Abraão, um lugar separado. Então, naquele momento nós vemos assim que Paulo, ele recebeu os galardões pelo trabalho, pela recompensa, no qual Deus que dá. Aquelas pessoas que mais trabalham no Evangelho, aquelas pessoas que mais dedicam, são pessoas que eles vão receber os seus galardões. Porque é uma diferença. Aquele ladrão da cruz, ele apenas foi salvo, mas ele não recebeu galardões. Então, salvação é como se fosse um favor imerecível, é a misericórdia, é porque Deus quer dar salvação, não porque nós merecemos, mas galardões são recompensa do nosso trabalho aqui na terra. Quantos homens e quantas mulheres que deixam tudo para estar com o Senhor Jesus, deixa tudo para estar na presença do Senhor Jesus. E é o que eu quero te dizer, e tem pessoas que ele estão preocupados com as almas. Ele, muitas das vezes ele pode até passar necessidade de alimentação, mas ele ama a obra de Deus, ele luta pela palavra de Deus. Essas pessoas que faz a obra de Deus por amor, os galardões dessas pessoas são galardões muito grandes e muito abençoados através do Espírito Santo de Deus. Eu quero aí o outro versículo, por favor. Somente Ele é a minha rocha, é a minha salvação. Ele é a minha torre, segurança, jamais serei abalado. Observa quando Davi colocou aqui a salvação. Salvação é coisa gloriosa. Nós temos que lutar pela salvação. Os irmãos observam quando ele também determinou lá no livro de Apocalipse 2:10. Eis que o diabo lançará algum de vós na prisão, mas ser fiel até a morte, dai-te a coroa da vida eterna. Então, nós observamos aqui que também quando ele fala que o barro, o vaso de barro, de ferro, de ouro, de prata, então eles serão provados, eles serão queimados. Às vezes a obra que você faz, ela pode ser uma obra de barro, ela vai ser provada pelo fogo. Às vezes a obra que você faz é de ferro, ela vai ser também provada pelo fogo. Às vezes a obra que você faz
é de ouro, ela também vai ser provada para que nós possamos receber os nossos galardões. Então, aqui nós vemos que é passageiro, aqui na terra é passageiro. Muita gente estão lutando, né, e pelejando por tudo aqui na terra. Mas o que eu quero te falar, que nós precisamos hoje é entender que nós somos mortais. Como os vivos, eles sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem para onde vai. Mas aquele que guarda a palavra de Deus, que tem o Senhor Jesus como Rei dos Reis e Senhor do Senhor, e Ele é eterno, você pode ter certeza que você vai passar da morte para a vida eterna. Então, no qual o Senhor, Ele vai julgar nós segundo a nossa obra. Então, tudo está anotado quando João viu na ilha de Pátima, ali o livro da vida, o livro da obra. Então, a cada momento que você faz alguma coisa para Deus, Deus vai te recompensar. O Senhor, você observa também que quando o apóstolo Pedro era pescador de peixe e ele estava consertando as redes, e Jesus falou para ele: segue-me. E perguntou Pedro: quantas vezes eu vou ganhar a mais? O Senhor disse a ele: 100 vezes a mais. Então, o Senhor está aqui determinando que nesta manhã os galardões são aqueles que pregam a palavra de Deus, que zela pela obra de Deus, tem amor pela obra de Deus. Eles não são contra a obra de Deus. Então, muitas pessoas, eles podem receber só a salvação, mas os galardões são aqueles que vão apresentar perante o Senhor com a mão cheia de trabalho. Não, se você apresentar o Senhor com as mãos vazias, você só vai receber só a salvação. Então, nós aqui estamos entendendo que compensa nós pregar essas boas novas. Compensa nós levar essa palavra, porque o Senhor vai retribuir. É o Senhor que vai dar a nós a nossa coroa. É o Senhor que vai colocar as pedras na nossa coroa. Então, o que eu quero que a gente entenda, que o Senhor vai te dar o que você merece, o seu galardão, a diferença, como nós vemos lá em Malaquias, no capítulo 3, no versículo 18, aonde o Senhor diz assim: verei novamente a diferença entre o ímpio e o justo, entre aquele que faz a minha obra e o que não faz. Então essa diferença, nós vimos também lá em João 9:31, eis que Deus não ouve pecador, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, esse ele ouve. Então, além de Abraão ser conduzido ao deserto, saiu pela fé, pela direção do Espírito Santo de Deus, no qual também Deus abençoou ele poderosamente. Deus protegeu ele ali, em Ur dos Caldeus, em Betel. Deus mostrou as campinas do Jordão a ele. E Deus esteve com ele quando ele estava caminhando na terra. Mas também Deus deu a ele os galardões. Ele viveu aqui uma diferença, pai da fé. Deixou um legado poderoso. Quantas pessoas, homens de Deus, mulheres de Deus, que trilham nesse caminho, que estão hoje trabalhando no evangelismo, trabalhando na oração, trabalhando no louvor,
trabalhando no ensino da igreja, estão doando o seu tempo, doando a sua vida para que possa ganhar os seus galardões. Então os galardões, eles são dados a cada um de nós. É como se nós temos que nos preparar e ir atrás daquelas pessoas que estão perdidas através do Evangelho. Aquelas pessoas vão ser recompensadas, porque os vícios vão ser tirados daquela pessoa. Então, cada um de nós, nesta manhã, precisa muito de receber os nossos galardões. Então, eu também não quero comparecer perante o Senhor com as minhas mãos vazias. Então, cada um de nós precisamos lutar. Às vezes você pensa, não, eu só receber a salvação, como aquele ladrão lá da cruz. Ele recebeu a salvação quando o Senhor disse, hoje mesmo estarás comigo no meu paraíso. Foi uma coisa gloriosa, mas galardões, ele é diferente de salvação. Galardão é aquilo que você faz para Deus, é aquilo que você luta pela obra de Deus, é pela fé. Quantas pessoas que são dizimistas, que são ofertantes, são pessoas que não olham para os problemas, são pessoas que não olham para trás, que é semelhante àquele que lança a mão no arado e não olha para trás. Então essas pessoas receberão os galardões. São pessoas que passam pela tempestade, que passam pelo vendaval da vida. São pessoas que realmente eles estão se colocando um alvo, que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então você deve lutar em prol do seu galardão, porque jamais nós podemos comparecer perante o Senhor com as mãos vazias. Então, não quero ler o outro versículo, por favor. O Senhor recompensou conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos adiante dos seus olhos. Que coisa gloriosa! É aonde o Senhor vai recompensar com a sua justiça. Então, Deus, ele vai recompensar a cada um, aqueles que ele vê que realmente trabalha pela obra dele. Misericórdia das pessoas que tentam impedir o reino de Deus, que vai encarar a justiça de Deus. Então, misericórdia das pessoas que a Bíblia diz que vão comparecer perante o Senhor, grandes e pequenos. Então, nós temos que ter muito cuidado, porque nós vamos comparecer perante o juízo de Deus. A terra vai dar os seus mortos, a água, o mar vai dar os seus mortos, e todos nós vamos comparecer perante a justiça de Deus. E eu te pergunto, meu irmão e minha irmã, o que você tem feito para o reino de Deus? O que você tem lutado pelo reino de Deus? Então, é hora de nós pensar que nós precisamos enviar ali. Tem pessoas que constroem tanta coisa na terra e deixa a herança aqui na terra. E a herança só traz briga, só traz contenda. E aquela pessoa vai com as mãos vazias. Tudo que ela fez aqui na terra ficou aqui. O caixão não tem gaveta. Então o que acontece? Ela esforçou tanto, fez tanta coisa. Quantas pessoas que têm tanta riqueza, nenhum passeio bom, uma comida boa, é um espírito de miséria.
a pessoa só vegeta. Então, o que eu quero te falar uma coisa para você. Olha, quando o Senhor disse, tolo, hoje mesmo eu pedirei a tua alma. Então, quando aquele homem ele viu que o celeiro dele estava cheio, alma, descansa. Alma, fica calma, tranquila. Hoje mesmo eu pedirei a tua alma. O dia da manhã, ele pertence a Deus. O dia da manhã, ele não me pertence. Então, o que eu quero te falar aqui, você que é trabalhador, que luta e peleja, você deve pensar na salvação. A salvação, ela vem através de Jesus. Então você que luta pela obra de Deus, você que luta pelo reino de Deus, você vai comparecer. Então observa o galardão do apóstolo Paulo. Que galardão glorioso. Quero ver o outro versículo, por favor. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa insultarem e perseguiram, mentindo, disseram todo tipo de mal contra vocês. Olha, observa quantas acusações, quantas coisas contra uma mulher de Deus, contra um servo de Deus. Você sabe por quê? Porque você é luz. Quando a pessoa é luz, é diferente. Mas aqui, o Senhor, ele também foi perseguido. Mas ele diz, eu venci o mundo e vós também vão vencer. É aquilo que eu digo. O mal nunca vai dizer que o bem é bem. Ele vai sempre falar, porque ele é treva. Eu quero outro versículo, por favor. Bem-aventurados serão, alegrei-me e regozijei-se, porque grande é a sua recompensa no céu. Pois, da mesma forma, perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Então, exaltai e alegrai, porque é grande o vosso galardão no céu. Então, aquele que é menor aqui, ele será maior no reino de Deus. Então, aquele que sofre perseguição, injúria, injustiça, ele vai receber. E aquilo que eu te falo é uma vida eterna. A vida eterna é aquilo que você vai receber a sua recompensa eternamente. Não tem idade, não tem tempo, não tem hora, é eternamente. E também aqueles que serão condenados, eles serão condenados eternamente. E aqui nesta manhã eu quero que você vá entender que nós precisamos fazer algo. Nós precisamos mandar materiais lá para o reino de Deus. Nós precisamos fazer algo para o reino de Deus nesta manhã. Quantas pessoas que são perseguidas por calúnia, por mentira. Assim também perseguiram os profetas. Mas exaltai e alegrai, porque é grande o vosso galardão que está no céu. Quantas pessoas perseguiram o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os irmãos observam que quando ele foi condenado, nele não havia nenhum crime, nada. E o que eu quero dizer aqui, olha, nós precisamos nos preparar
para encontrar com o Senhor nosso Deus. Prepara-te, Israel, para encontrar com o Senhor nosso Deus. É muito sério quando a gente passa da morte para a vida eterna. Nós podemos passar da morte para a perdição eterna. E também podemos passar da morte para a vida eterna. Então, você que está me ouvindo aqui nesta manhã, que às vezes faz as coisas para Deus, não recebe nada aqui na terra, mas exaltai e alegrai, porque é grande o vosso galardões que estão no céu. E nesta manhã, continua guerreiro e guerreiras fazendo, porque todos nós vamos comparecer perante o juízo de Deus. Eu vou comparecer com a minha obra perante o juízo de Deus. Se ela for de barro, ou se ela for de ferro, ou se ela for de prata, ou de bronze, ou de ouro, o fogo vai queimar. Ele vai queimar a impureza. E depois que ser provado o ouro, o Senhor vai dar recompensa a nós, os galardões. Você que é conhecedor dessa palavra, você que luta por essa palavra, alegrai e exaltai, porque é grande o vosso galardões que estão no céu. Compensa nós lutar pelo reino de Deus. A Bíblia diz que deixa o ímpio o seu caminho. O justo ele cairá 7 vezes, mas em todas 7 vezes o Senhor levantará. Continua louvando o Senhor como você tem louvado. Continua evangelizando de coração, que o Senhor vai recompensar. É igual o hino que Valdomiro canta, né? Valdomiro Silva. Canta, canta o passarinho. E o Senhor cuidará dos seus obreiros. O Senhor é que cuida. O Senhor é o escudo, como ele disse a Abraão. Eu sou o seu escudo. Eu sou o teu Deus. Então o Senhor dirigiu Abraão aqui na terra e também deu a ele os galardões celestiais. E nós também temos que lutar, pregar e evangelizar e declarar que só Jesus é o Senhor. Quantas pessoas que estão enganadas, seduzidas a erro, que não estão dentro da palavra de Deus. Olha, nós temos que ter muito cuidado, porque a salvação ela é individual. E eu quero te falar uma coisa. Tantas pessoas, às vezes as pessoas dão uma dor que não sabe, dá um infarto que não sabe, dá uma doença que não sabe da hora para o outro. E muitas das vezes, aí é um aviso de Deus para você acordar. Acorda, abre os seus olhos. Deus quer que você muda a sua vida. É uma das formas de Deus abrir os seus olhos e dizer, tem pessoas que dão um infarto e ele não tem nenhuma sequela. E depois você vai conversar com ele, ele diz, não, eu agora não quero aquela vida doida, não. Eu quero aquela vida abençoada. Então, você que já passou pelo vale da sombra da morte, que é um guerreiro de Deus, que é uma mulher de Deus, que tem os pés feridos pela obra de Deus, é hora de você se levantar nesta manhã para declarar a vitória. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Me dá o outro versículo, por favor. No meio das ruas, principalmente da cidade, de cada lado do rio estava a árvore da vida, que frutifica e 12 vezes por ano, uma por mês, e as folhas das árvores servem para a cura das nações. Então, aqui, o Senhor,
é a árvore da vida. Então aqui nós estamos vendo que os nossos galardões são algo de recompensa, de unção, de luta, de trabalho pelo reino de Deus espiritual. Abraão trabalhou muito, Noé trabalhou muito, mas eles também deixou um legado na vida espiritual. Então, aqui Deus fala que o céu não haverá mais noite, só haverá dia. Não haverá mais tristeza, não haverá mais dor. Então, é o que Deus quer para você que está ouvindo esta palavra. Desperta o dom que há em ti. Você tem que entender que você precisa fazer algo para Deus. Quantas pessoas deixam Deus em quinto lugar, em último lugar? Primeiro eu vou cuidar das minhas terras. Primeiro eu vou cuidar do meu afazer. Primeiro eu vou fazer isso. Depois eu estou cansado. Se eu tiver tempo, eu vou à igreja, eu vou fazer algo para Deus. Assim é semelhante àquele que entrou no reino de Deus. Ele mandou convidar as pessoas. Eu não posso ir porque eu tenho que ver o meu campo. E ele mandou chamar as pessoas nas praças. E aquelas pessoas se alegraram na presença de Deus. Então, nesta manhã, você tem tempo para tudo, menos para as coisas de Deus. E é hora de você se acordar através dessa palavra. Porque você pode ser salvo, mas nós precisamos também lutar pelos nossos galardões. Lutar pela vida eterna. Porque ainda temos condições de fazer alguma coisa. O Senhor vai cuidar da sua vida financeira. O Senhor vai cuidar da sua vida sentimental. O Senhor vai cuidar da sua vida espiritual. Mas nós precisamos também. Quantas pessoas que só vegetam. Quantas pessoas que passam pelo vale da sombra da morte. Mas nesta manhã, eu creio que você abre teu coração para fazer algo para Deus. E eu quero que você agora, nessa oração, pega teu copo com água, junto comigo agora, e fecha teus olhos agora. Senhor meu Deus e meu Pai, eu entro agora na tua presença. Quantas pessoas, ó Pai, que o Senhor tem dado as oportunidades para essas pessoas. Quantas pessoas, ó Pai, que deitaram bem e não se levantaram. Mas hoje, ó Deus, ó Pai, aquelas pessoas, ó Deus, que estão ouvindo, Senhor, essa palavra. Aquelas pessoas, ó Deus, ó Pai, que foram encontro a essa palavra, Senhor. Senhor, essa luta, essa peleja que esse homem, esta mulher está passando aqui. Mas ele sabe que é grande o galardão que está no céu. Senhor, quantas pessoas que levantam e não têm o que comer. Quantas pessoas, ó Deus, ó Pai, que são presas injustamente. Quantas pessoas que são caluniadas porque são vasos e servos seus. Quantas pessoas, ó Pai, que são perseguidas
por esta palavra. Quantas pessoas que atacam, o mal sempre atacou o bem. Quantas pessoas, ó Pai, que são como aqueles 10 leprosos, não reconhece o favor imerecível que é a graça, e não reconhece que o Senhor é o Senhor do Senhor. Quantas pessoas, ó Pai, que levam uma vida, Senhor, do mesmo jeito de ontem, hoje, mas agora, ó Deus, o Senhor entra com a tua providência e abre os olhos espirituais, como o Senhor abriu os olhos de Geazim, como o Senhor abriu os olhos de um homem de Deus, como o Senhor abriu os meus olhos para me receber a salvação e os galardões também. Oh Deus e Pai, quantas pessoas, oh Pai, que necessitam a mudança, Senhor, oh Pai, só vem através do Evangelho. A mudança de vida, Senhor, só vem através do Senhor Jesus. Senhor, essa nação, esse mundo, só vai ser mudado quando o Senhor começar a reinar na vida. E eu determino que o Senhor reina na vida dessa pessoa que usa droga, essa pessoa que é perdida pelos vícios. Entra na vida dessas pessoas e faça com que essas pessoas possam herdar o reino de Deus e receber essa coroa da vida eterna. Quantos que estão comigo aqui agora, nesta manhã, crendo nos galardões, abre seus olhos e crê que na vida eterna, os mortos não sabem para onde vai, mas aquele que guarda e faz a vontade de Deus, aqueles que não negam o Senhor e não trocam o Senhor por nada. O Senhor é o único Deus da minha vida, é o soberano, é o Deus forte, é o Pai da eternidade. Você vai ter a salvação, você vai ter a vida eterna. Faça algo para Deus nesta manhã. Convida as pessoas para ouvir a palavra de Deus. Divulga a palavra de Deus no nome de Jesus Cristo. Amém. Toma seu copo com água, com essa fé gigantesca agora. Eu tenho certeza que você foi abençoado e curado através do Espírito Santo de Deus. E eu desejo uma quinta-feira abençoada. E eu tenho certeza que Deus curou você espiritualmente e fisicamente. E que a paz do Senhor Jesus fica contigo. Muito obrigado por tudo. Amém.